Iniciamos neste momento a solenidade da Câmara Municipal de Poços de Caldas em homenagem ao Compás, Conselho de Pastores de Poços de Caldas, pelos seus 25 anos de fundação e também em comemoração dos 496 anos da Reforma Protestante. Agradecemos a todos os presentes, diretoria, colaboradores, familiares e autoridades que nos prestigiam nesta noite. Passaremos neste momento a composição da mesa e convidamos as autoridades presentes para tomar assento à mesa principal. Paulo Tadeu Silva da Arcádia, presidente desta casa. Heloísa do Carmo Lourenço, prefeito municipal. Pastor João Roberto Roque de Moraes, presidente do Compás. Pastor Luiz Fernando dos Santos, palestrante sobre o tema Reforma Protestante. Composta a mesa dos trabalhos, convidamos os integrantes da diretoria do Compás para tomarem assento aqui à frente nas cadeiras reservadas. Pastor Rubisnei da Silveira, primeiro secretário. Pastor Yoshinori Kanei, primeiro tesoureiro. Pastor Rodrigo Roberto Moreira, segundo tesoureiro. Podem se assentar, por favor. Anunciamos agora a palavra do presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, para que proceda a abertura oficial desta solenidade. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião de homenagem ao Compás, Conselho de Pastores de Poços de Caldas, e comemoração dos 496 anos da Reforma Protestante. Solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Poços de Caldas.
Podemos nos sentar? Registramos e agradecemos a presença de Lucilena Santos Junqueira Rodrigues, secretária municipal de Promoção Social, e Rita de Cássia Raimundo, coordenadora do PROCON. O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, se pronunciará sobre as razões que motivaram esta solenidade. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Quero saudá-los, saudando aqui os meus companheiros da mesa, meu companheiro e amigo Heloísio do Carmo Lourenço, prefeito municipal de Poços de Caldas. Quero cumprimentar o pastor João Roberto Roque de Moraes, presidente do Compass. É uma honra tê-lo aqui conosco. E também cumprimentar o pastor Luiz Fernando dos Santos, que será o palestrante aqui sobre o tema Reforma Protestante, e de quem eu tive as melhores referências como intelectual e como estudioso. O Compass está completando 25 anos de fundação em Poços de Caldas. E por esse motivo, o vereador Valdir Sementili propôs a realização dessa homenagem e que foi aprovada pela unanimidade dos vereadores. Posteriormente, numa conversa com o pastor Valdir, mas provocado pelo pastor Silvio, que aqui está, nós acordamos que nesta mesma oportunidade faríamos referência aos 496 anos da Reforma Protestante, comemorada nesta data de 31 de outubro. Então, assim, é com muita alegria que nós realizamos essa dupla comemoração, simbolizados pelos atos desta solenidade. Da minha parte, só gostaria de ressaltar que a Reforma Protestante tem um significado transformador, quase revolucionário para a época, porque é resultado de um período de forte efervescência cultural e crítica, que é a Renascença. De certo modo, nós poderíamos dizer que a Reforma Protestante é a filha mais importante, mais relevante e mais duradoura da Renascença. É uma honra ter os senhores e as senhoras nesta casa em Poços de Caldas. Ouviremos agora o pronunciamento do vereador Valdir Sementili, que falará em nome dos demais vereadores. É meu. Senhor presidente Paulo Tadeu, nosso prefeito, doutor Heloísio, presidente do Compass, o pastor Roque, nosso pastor palestrante também, Luiz Fernando, vereadora Regina, vereador Jonei, vereador Rogério, os demais pastores, todos os outros demais presentes, boa noite, que Deus abençoe. Minha palavra vai ser breve, senhor presidente, porque nós temos aqui autoridades que vão estar falando tanto em nome do Compass, como também em nome da Reforma. Mas eu gostaria de mencionar que a proposta para essa sessão solene foi para registrar nos anais desta casa os 25 anos do Conselho de Pastores de Poços de Caldas. É um órgão representativo dos pastores da cidade e representa institucionalmente a comunidade evangélica da nossa região. Como resultado do trabalho do Compass, em parceria com esta casa, pode-se destacar a construção do Memorial da Bíblia. E também para comemorar os 496 anos da Reforma Protestante, ponto de partida para todos aqueles que professam esta fé.
A certeza que esta casa do povo tem abrigado tantas manifestações e crenças e é o que vivemos hoje com a realização deste evento. Segundo o IBGE, Censo Demográfico de 2010, Poços de Caldas contava com uma população de 152.435 habitantes, sendo que desses, 35.737 pessoas se declararam evangélicas. Então, é um dado do IBGE, temos aqui, mas tem um site também para quem quisesse confirmar esses dados de 2010. É um dado muito importante que não pode, de maneira nenhuma, ser desprezado. É muito importante saber, recentemente tivemos uma audiência pública de turismo, da qual eu fiz uma reivindicação que tanto o secretário de turismo como os promotores de evento pudesse também estar com o olhar para os evangélicos, que realmente é um número significativo que não pode ser desprezado. E para encerrar minhas palavras, eu gostaria de deixar um texto bíblico em Romanos 11:36 que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Muito obrigado. A homenagem dessa noite será representada por uma placa comemorativa que será entregue pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, ao pastor João Roberto Roque de Moraes, presidente do Compass. Peço que se posicione aqui à frente para a entrega. E da mesma forma será entregue um diploma pelo vereador Valdir Cilenti. Convidamos os demais membros da diretoria para que venham à frente receber um diploma. Pastor Rubisneira Silveira, primeiro secretário. Pedimos ao vereador Rogério Macedo Carrilho que faça a entrega do diploma. Pastor Yoshinori Kamei, primeiro tesoureiro. Pedimos à vereadora Regina Maria Sioff Batagini que faça a entrega do diploma.
pastor Rodrigo Roberto Moreira, segundo tesoureiro, solicitamos ao vereador Johnny Leandro Eiras que faça a entrega do diploma. Anunciamos agora as palavras do pastor João Roberto Roca de Moraes, presidente do Compass, e o convidamos para ocupar a tribuna para o seu pronunciamento. Quero, em nome do Compass, cumprimentar a mesa, a partir do seu presidente, vereador Paulo Tadeu, nosso amigo, prefeito dessa cidade, Luísio, pastor Luiz, senhores e senhoras vereadores dessa cidade e as nossas igrejas aqui representadas, o povo de Poços de Caldas. A todos vocês uma grande e uma boa noite. É com muita alegria que eu visto essa responsabilidade de representar o Conselho de Pastores nesta noite. Conselho de Pastores que não fora instituído por homem algum tempo atrás. Houve uma promessa de Deus à sua nação, de que Ele mesmo nos daria pastores segundo o seu coração, os quais apacentariam com ciência e com inteligência o seu rebanho. Rebanho dele, rebanho do Senhor. É com temor e muito tremor que há 25 anos atrás, pastores residentes aqui dessa cidade, cujos alguns deles aqui estão presentes, unidos em uma assembleia, resolveram promover essa associação de pastores que ajudariam nas decisões do povo evangélico dessa cidade e seriam, como um todo, uma luz para as orientações espirituais. E assim tem sido. Como foi muito bem dito aqui, explanado pelo nosso vice-presidente, pastor Valdir Sementilho, vereador desta casa, nós chegamos hoje a aproximadamente 35 mil evangélicos aqui nessa cidade. São representados pelos seus pastores que fazem parte deste conselho. Pastores que nem todos eles puderam estar aqui nesta noite. Se isto estivessem feito, nós não teríamos lugar aqui. Somos aproximadamente 60 pastores residentes na região de Poços de Caldas e aqui na nossa cidade. Temos, então, desde que entendemos esse compromisso assumidos da parte de Deus para as nossas vidas, também uma grande responsabilidade, que é uma responsabilidade sacerdotal. Há muitos anos atrás, há aproximadamente 4.000 anos, Deus chama um dos teus servos e a ele configura uma bênção. Esta bênção é conhecida como a bênção araônica, uma bênção que foi imposta sobre a vida de um homem, de um sacerdote, trazendo a ele a responsabilidade de transmiti-la a outros. E são esses homens e mulheres de Deus que receberam pela imposição das mãos a transmissão dessa bênção, que representam aqui nesta casa, nesta noite, toda a comunidade evangélica desta cidade. E esta casa, que é denominada Casa do Povo, tornou-se nesse momento, pela presença dos sacerdotes aqui presentes e pela sua vida, Casa de Deus. É muito comum para nós, pastores, fazer menção de que a cada culto que nós temos, nós vamos à Casa de Deus, prestar a Ele um culto.
Não que Deus faça morada nos templos que nós construímos com as nossas mãos, mas por ser ali um lugar de oração, aonde há um congressamento, uma comunhão da igreja do Senhor, entendemos que ali Ele se faz presente e derrama sobre nós as suas bênçãos. Hoje, Deus se faz presente na casa do povo. Todos os domingos, o povo se faz presente na casa de Deus. Hoje, Deus está aqui. E eu posso garantir isto com base na palavra do Senhor. Esta que eu gostaria de fazer com que cada um dos meus colegas que são responsáveis por esse trabalho viessem receber também. Pastor Rubisney, Pastor Camei e Pastor Rodrigo. E com a licença de vocês e de toda a plenária, nós queremos abençoar este momento com aquilo que nós temos em nossas mãos. A palavra do Senhor nos ensina que Deus deixou a Moisés um legado, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Eu queria convidar todos vocês agora, enquanto passo as Bíblias, para que nós fizéssemos uma oração específica por sua vida e pela representação evangélica desta cidade. Podemos? Tem uma coisa que nós pastores nos acostumamos a falar alto, não é isso? Eu acho que podemos orar então nesse momento, sem presença do microfone. Como seria essa pergunta? Se há algum outro pastor aqui presente, gostaria de convidá-lo para que viesse aqui à frente também, para que nos ajudasse nessa imposição de mãos, nessa transmissão da bênção araúca sobre a vida dessa comunidade. Então, as nossas mãos, curva a sua cabeça. Eterno e bondoso Deus, é com a autoridade sacerdotal que a nós fora confiada, pela transmissão da bênção dada a Arão, que até nós hoje chegou. É de posse dessa mitra sacerdotal e das vestimentas sacerdotais que o Senhor nos concedeu, que nós ousamos na Tua presença, na casa do Teu povo, pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe e guarde a população de Poços de Caldas. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre essa população e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz. E assim, o nome do Senhor será gravado no coração dos Teus filhos e nós teremos então as Suas bênçãos. Amém. Que assim Deus nos abençoe. Muito obrigado. Podem se sentar. Em nome do Compás, o pastor João Roberto Roca de Moraes ofertou aos vereadores uma Bíblia em agradecimento pela homenagem desta noite. Eu queria aproveitar esse momento para justificar as ausências de um grande número de vereadores.
do Antônio Carlos Pereira, que está viajando, da professora Maria José Escaciotti, que está aplicando prova na PUC, do Dr. José Maria Siqueira, que está em plantão na Unimed, do Marcos Sansão, que tinha um compromisso anterior, assim como Joaquim Sebastião Alves, do professor Flávio, que está dando aula, e do Dr. Rogério Andrade, que também acabou de sair de uma cirurgia e foi para casa, não teria tempo de vir aqui. Eu queria fazer uma justificativa, porque nós, aqui na Câmara, nós estamos tentando, de certo modo, racionalizar a grande quantidade de audiências públicas que essa Casa tem realizado. Nós temos promovido grandes debates sobre questões importantes do nosso município e até mesmo do nosso Estado, aqui nesta Casa. E uma das ideias que nós tivemos foi concentrar esses eventos no final do mês. Então, para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, na semana passada nós fizemos 3 audiências. E nessa semana, mais uma audiência, ainda temos essa solenidade que muito nos honra hoje. Então, essa sequência, pastor Valdir, vereadora Regina, vereador Jonei, vereador Rogério, talvez a gente tenha que rever, porque essa sequência acaba impedindo que os vereadores compareçam e em algum momento tenham que se voltar a outro tipo de compromisso e outro tipo de atividade. Então, são vereadores que tiveram a preocupação de deixar aqui esta a sua justificativa. Eu espero que os senhores e senhoras compreendam o profundo respeito que essa Casa tem por todos os senhores e senhoras, mas, de fato, essa nossa sequência de audiências acabou complicando um pouco a agenda dos nossos colegas e da nossa colega vereadora que está ausente. Ouviremos neste momento as palavras do pastor Luiz Fernando dos Santos, bacharel e mestre em teologia, e que atualmente pastoreia a centenária Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Como homenagem também para lembrar os 496 anos da Reforma Protestante, o seu pronunciamento será sobre este assunto. Como eu interrompi, você foi para a leitura seguinte, mas nós não recebemos as Bíblias. Sim. Então, já está com a sua mesa, a sua. Está aqui. Está aqui a minha. Muito obrigado. Quero que o senhor me entregue. Eu penso que há um texto aqui dentro de. Pastor Luiz Fernando, por favor. Caríssimo Dr. Paulo Tadeu, presidente desta edilidade, nosso prefeito, Dr. Heloísio, também os nobres edis que compõem esta casa, o presidente do Conselho de Pastores, pastor Roque, os demais ministros presentes, irmãos na fé e amigos. Boa noite vindo de Itapira. Eu sou Poços Caldense de nascimento e eu acho que é a segunda vez que eu entro aqui. Se não me falha a memória, aqui era o antigo cinema Alumínio. Sim, Alumínio, não era? Bauxita. Eu acho que a outra vez que eu entrei aqui ainda era cinema. Então faz muito tempo. Por isso não reconheci o lugar. Mas é uma alegria e uma honra falar sobre os 496 anos da Reforma Protestante. Evidentemente que a data do dia 31 de outubro é apenas uma data simbólica. Ela marca um momento, uma etapa da história, mas a Reforma Protestante, ela começa muito antes dos dias de Martinho Lutero, muito antes de 1517, muito antes da data de 31 de outubro. Este princípio reformista nasce com o Evangelho. O Evangelho não nasce universal e não nasce católico. Ele nasce etnocêntrico, ele nasce para a comunidade de Israel, dentre o povo judeu. O Senhor Jesus, quando se encontra com a samaritana, diz: a salvação vem dos judeus. E mais, o Senhor Jesus, quando iniciou o movimento missionário, o seu ministério público, muitíssimas vezes ele alertava os seus apóstolos: não entrem em casa de gentios, em cidades gentílicas, e nem entrem
em terras samaritanas. Entretanto, o Evangelho se torna mais tarde universal e se torna católico com Mateus 28, 20. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Entretanto, o Evangelho já nasce com um DNA reformista. Quem não conhece as palavras de Jesus? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ali Jesus já inicia o princípio de reformar a tradição que vem antes dele para dar novo conteúdo, nova interpretação, nova verdade. Caminhando mais um pouco, há um momento em que o cristianismo e o judaísmo também rompem laços. A sinagoga e a igreja também deixam de coexistir. E existe uma nova reforma aí. Aquela liturgia sinagogal, aquelas coisas que aconteciam no templo, elas estão elevadas à caducidade pela morte de Cristo, e o novo templo reformado se abre. Caminhamos um pouco mais, quando o cristianismo chega no Império Romano, a primeira coisa que acontece é que o Evangelho reforma o Império Romano. Trocam-se os senadores pelos apóstolos e bispos. O panteão cede lugar ao cristianismo. Os templos órficos dão lugar às catedrais. E mais, as orgias dão licença e entram os sacramentos. De modo que toda uma visão de mundo, de sociedade, de cultura, de política, uma cosmovisão nova é dada, porque o Evangelho reforma todas as coisas. É palavra do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Caminhando mais um pouquinho, no ano de 451, no Concílio de Calcedônia, nós temos uma nova reforma. O Oriente Médio distancia-se do cristianismo latino e nós temos uma igreja maior, menos centrada, menos monolítica, mais rica na sua diversidade cultural e uma igreja mais para o mundo. Nós caminhamos mais um pouco, perto do ano 1000, há uma outra reforma que poucos conhecem. É a reforma do Oriente bizantino em face da Igreja Latina. Fócio e o Papa divergem numa questão da interpretação do credo apostólico. E outra vez há uma reforma, surge a Igreja grego-ortodoxa, a Igreja Oriental, e permanece no Ocidente a Igreja Latina. Quando chega perto do ano 1517, por isso que esta fixação, e peço licença para divergir do presidente desta casa, a reforma protestante, ela não é filha da Renascença. Ela gerou a Renascença. Porque muito antes da recuperação dos clássicos da antiguidade greco-romana, muito antes da reforma de Bento Aniani, nós já contamos com a reforma de Pedro Valdo, Wycliffe, Savonarola, John Hus, que são chamados pré-reformadores, que viveram pelo menos 200, 300 anos antes de Martinho Lutero. Martinho Lutero, na verdade, ele é devedor a um movimento que veio antes dele. E ele se serve e é levado para o movimento do seu tempo, que é chamado de Renascença, que facilita o fazimento das suas ideias e a prática daquilo que ele julgou ser o mais sensato aos seus olhos para reformar a igreja. Então não é fácil definir o que é reforma protestante. Não é fácil precisar a reforma protestante, uma vez que ela é apenas e tão somente um capítulo, o mais conhecido, o mais luminoso, o que talvez trouxe maiores consequências, o que teve raízes mais profundas e mais longas, mas não é a descoberta da roda. Não é uma novidade. A reforma de Martinho Lutero, na verdade, é resultado desta gênese, desse DNA do Evangelho, que cada vez que toca uma realidade, transforma-o desde dentro, reforma-o também para fora, dá novo sentido a todas as coisas e gera um homem novo, uma sociedade nova, uma cultura nova, um jeito de ser. Por mais que haja divergências entre os evangélicos, todos nós, de uma maneira ou de outra, somos herdeiros ou devedores. Talvez os herdeiros sejam mesmo os presbiterianos,
alguns metodistas, uma parte dos anglicanos, os congregacionais e também os reformados de uma ou de outra patente. Os outros todos, de novas ondas, de novos tempos, de novas origens, embora não estejam ligados umbilicalmente à reforma protestante, são devedores deste movimento. Mas 496 anos depois desta data, onde Martinho Lutero teria fixado as suas 95 teses às portas da Catedral de Wittenberg, teria fixado, porque a história também não prova, pode ser um modo romântico e ufanista de escrever as coisas, talvez as coisas tenham sido feitas com mais tranquilidade e até com um pouco mais de audácia e coragem, enviando as suas teses para o centro do poder religioso e político da época. Esta data é apenas simbólica. Entretanto, os desdobramentos daquele gesto de Martinho Lutero são profundos. Eles chegam até nós. Eles ultrapassam e transcendem os limites da religião e da igreja. Vão muito além de uma briga ou de uma questão eclesiástica. Tudo começa com a palavra. Tudo começa com o entendimento da palavra. Tudo começa com o recuperar a palavra de Deus. Tudo tem início quando essa palavra é redescoberta e ela cai na mão do povo. Tudo começa com a inteligibilidade da vontade, do caráter, do plano e do ser de Deus. Mas as coisas não se esgotam aí. E nesta noite eu queria falar rapidamente 5 grandes transformações mundiais, culturais, sociais que se originaram na Reforma Protestante. E a primeira delas é uma questão moral, está ligada com a família, com o redescobrimento do papel da família e do casamento na sociedade. Nos dias de Martinho Lutero, a teologia escolástica entendia como aspiração à vida perfeita e a possibilidade de santidade apenas para aqueles que, de modo privilegiado, estavam nos claustros ou nos conventos. Você não vai achar nos pelo menos 1.600 anos de história do cristianismo, nenhuma santa ou nenhum santo canonizado que não tenha sido monge, freira, padre, bispo ou mártir. Ou seja, a santidade era alguma coisa fora de questão para o homem comum, fora de questão para o homem que casava, tinha filhos, tinha que trabalhar para sustentar os seus filhos. E quando Martinho Lutero redescobre o frescor da palavra, quando ele tem uma experiência espiritual à luz da Bíblia, ele redescobre que a promessa e ao mesmo tempo a exigência de uma vida nova, de perfeição moral, de santidade diante de Deus, de fazimento da vontade do Senhor, é alguma coisa que está impressa em todo batizado e não aqueles que tinham a vida privilegiada, ou a possibilidade de retirar-se do mundo, das suas obrigações, para dar atenção exclusivamente a Deus. Se você pegar o Código de Direito Canônico antes de 1983, os institutos de vida consagrada na Igreja Católica eram chamados de Instituto de Vidas de Perfeição. Ou seja, perfeitos só aqueles que estivessem no claustro. Perfeitos só os que viviam os conselhos evangélicos: pobreza, obediência e castidade. Um ou outro santo, que não fosse monge, também teve seu lugar, mas eram viúvos ou eram pessoas que resignaram, saíram da cena da vida e se retiraram para algum lugar. Temos Santa Rita de Cássia, Santa Isabel da Hungria, um ou outro santo por aí, que não eram monges, não eram freiras, não eram padres, não eram bispos, mas chegaram às honras dos altares, mas também abrindo mão ou renunciando, pelo menos, esta dádiva de Deus que é a família. Martinho Lutero redescobre que o casamento é fonte de santificação, de santidade. Martinho Lutero redescobre, lendo as Escrituras, que existe um mandato social e um mandato cultural. Deus mandou que o homem e a mulher contraíssem matrimônio, se casassem para serem felizes. E esta felicidade consiste não no gozo da carne pura e simplesmente, não na beleza e na sensibilidade do sexo, da vida a dois, da alegria da família, mas fundamentalmente os dois se casavam no Senhor
para auxiliarem-se mutuamente, para refletirem um para o outro a santidade, o reflexo da beleza de Deus. Numa palavra, Deus quis dar o casamento de presente ao homem e à mulher para que eles participassem da indizível felicidade de Deus. A partir disso, muita coisa muda. A família não era simplesmente uma opção para os que não eram fortes, para os que não eram valentes, para os que não eram grandes. A família é o lugar privilegiado. O casamento é o lugar privilegiado por Deus para fazer desabrochar a humanidade na sua expressão mais bela. Porque Deus não só desejou e quis, como instituiu a família para que o homem fosse forjado no caráter de Deus, em santidade, em amor, em generosidade, em reciprocidade. Na verdade, para Martinho Lutero, não há melhor escola de humanidade do que a família. Na família é que a pessoa humana aprende a ser humano. Não na igreja, não no claustro, não nos templos, não dentro dos hábitos, não fazendo gestos grandiosos para atingir a santidade, mas abraçando a simplicidade, a ordem natural das coisas. Deus queria que o homem fosse santo e fosse feliz no casamento, tendo filhos para o Senhor e cumprindo com as suas responsabilidades, sem fugir do mundo. E isso mudou a feição da Europa, isso mudou a feição do mundo. É deste tempo que se recupera o conceito de família como célula máter da sociedade. A família vem antes da igreja. Na verdade, a igreja só será igreja se for uma junção de famílias. Igrejas domésticas fazem a igreja institucional e não o contrário. Esta redescoberta da família, da sacralidade do casamento, da beleza e da santidade da vida sexual, da geração de filhos para a glória de Deus e para a felicidade do casal, é uma redescoberta moral, uma ênfase fortíssima de Martinho Lutero há 496 anos atrás, num tempo em que a mulher não contava e que os filhos eram coisas e não pessoas, objetos e não sujeitos. É à luz da palavra que Martinho Lutero redescobre a beleza da família. O próprio Papa Paulo VI, que tem uma locução de 1964, de uma visita que ele havia feito, de 67, de uma visita que ele havia feito a Nazaré, ele cita no seu pronunciamento, na sua locução, um trechinho de um sermão de Martinho Lutero que diz assim, que a família de Nazaré é a mais bela escola de perfeição. Oxalá que os pais imitassem José, fossem trabalhadores responsáveis, cuidadores responsáveis, amorosos e gentis. Oxalá as mães fossem como Maria, plena de ternura, cheia de beleza, toda pronta em caridade, toda dadivosa. E oxalá os nossos filhos se parecessem com o Senhor Jesus. Santos, mansos, humildes, cheios de toda a graça e verdade, crescendo diante de Deus em estatura, em sabedoria e em graça. Esse trechinho da locução se encontra no sermão da Sagrada Família de Martinho Lutero, que ele pregou no dia 1º de janeiro de 1529. O outro passo importante é o da ética do trabalho. Até os dias de Martinho Lutero, o trabalho era visto na ótica da filosofia e da teologia como algo indigno do homem. O trabalho estava entendido debaixo da maldição de Deus lá na expulsão do homem do paraíso. Comerás com o suor do teu rosto. Logo, os burgueses, os aristocratas, os latifundiários, os grandes arredatários da época, eles eram bem-aventurados e favorecidos por Deus, porque eles não precisavam trabalhar e outros o faziam por eles. Há duríssimas penas, em estado de miséria. Nos tempos de Martinho Lutero e na Genebra de Calvino, tinham tantos moradores de rua e tantos andarilhos como nos dias de hoje. E ambos os reformadores fizeram de tudo
por incrível que pareça, para criminalizar tal estado de vida. Antes de socorrê-los assistencialmente, eles estabeleceram leis para dizer que qualquer tipo de vida descomprometida com a beleza e com a ética do trabalho, por si só, era um crime de lesa divindade, mas também era um crime contra a majestade e era um crime de ordem pública. Portanto, era obrigação trabalhar em qualquer coisa que o fosse por causa da ética do trabalho. Nasce da ética do trabalho a ética da poupança. Surge com os reformadores a ideia de poupança. Quem conhece Max Weber, sociólogo, ele vai dizer exatamente que o capitalismo nasce com a ética calvinista. Grosso modo, talvez ele tenha alguma razão, porque o sistema de produção e as rendas, tudo mais, surge, na verdade, com os cistercienses no século XV, na abadia de Saint-Thierry. Mas, em todo caso, também os protestantes contribuíram para fazer com que o trabalho servisse o homem e a sociedade, que o trabalho fosse uma ferramenta, um artífice para a construção do caráter, para o bem-estar da coletividade, que ninguém mais pensasse em trabalhar apenas para si ou trabalhar apenas para alguém, mas trabalhar para todos. Quem trabalha não é pesado. Quem trabalha, desenvolve, faz crescer, gera renda, gera riqueza, gera prosperidade. O trabalho é, na verdade, o melhor e o mais desejado milagre de Deus para a prosperidade. Não as bênçãos, não qualquer outra coisa. Deus quer um homem próspero, Deus quer um homem capaz de fazer-se por inteiro e dar cabo de todas as suas necessidades, mas não contando pura e simplesmente com milagres, não buscando milagres, porque o milagre já foi dado. O trabalho do homem em forma de bênção é mandamento. Enchei a terra, submetei-a. Essa submissão, esse mandato cultural, lá no livro do Gênesis, é a grande milagre do homem. O homem que não trabalha é menos humano. O homem que não pode trabalhar é menos digno da sua humanidade. E esta ética foi redescoberta incisivamente nos dias de Martinho Lutero e nos dias da Reforma Protestante. O trabalho é digno porque não é uma maldição. É o modo de Deus fazer com que o homem participe do seu gênio criativo e da sua providência. Porque o Senhor Jesus disse do seu Pai: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Logo, o trabalho, se é digno do Filho de Deus, é digno de todos os filhos de Deus, posto que é digno de todos os homens. O trabalho nos torna dignos. Terceira grande contribuição são os fundamentos da democracia moderna. A democracia, como nós a entendemos hoje, com votos para escolha de representativos entre os iguais, homens e mulheres que não têm poderes ou autoridade adquiridas de nascença ou de origem ou tudo mais, que não têm a força da autoridade em si mesmo, mas a autoridade que tem vem do cargo e não da pessoa. O cargo que dá ao homem a possibilidade de decidir e não o homem que decide a seu bel prazer. A escolha de pares, de homens preparados. É bem verdade que na democracia calvinista, que é da origem reformada, não bastava ser os melhores para serem representantes, mas os melhores dentre os melhores. E mais, a democracia foi vista pelos reformadores como parte integrante do sacerdócio universal dos crentes. Não comprometer-se com a política é ao mesmo tempo que descomprometer-se com a lei e com o evangelho. E ao mesmo tempo é descomprometer-se com a autoridade de Deus. Porque Deus fez todos os homens políticos. Não fez todos os homens partidários. Nem todos os homens a concorrer em cargos públicos. Mas todos os homens são corresponsáveis pela gestão dos bens públicos. Para a manutenção da paz e da ordem e uma série de outras coisas. Então, este método que nós temos hoje de vereadores, que vem desde a antiga Grécia, ou de senadores, ou de deputados, no nosso caso, essa bicameralidade um pouco esquizofrênica e estranha, mas também vem dos dias da Reforma.
entre os iguais, não mais pessoas de sangue azul, não mais quem tenha comprado uma posição ou título, não mais quem tenha herdado de qualquer outra forma, mas o povo escolhe os seus, para representarem a si. O poder vem do povo desde os dias de Calvino, quando removeram os bispos reis ou os bispos príncipes e colocaram presbíteros vindo de entre o povo para governar as igrejas. Logo o Estado percebeu que essa seria a melhor saída. Um poder que não fosse atemporal, mas que ele tivesse dia para começar, dia para terminar, contas a serem prestadas, e só retornariam ao cargo se tivesse feito bem a lição de casa. Os princípios, os fundamentos da democracia nascem nos ventos reformistas desde 31 de outubro de 1517. Um outro grande capítulo da reforma protestante é a universalização do ensino fundamental gratuito. Eu não sei se é do conhecimento de todos, a Igreja Católica sempre esmerou-se pela universidade. As universidades surgiram contíguas aos mosteiros ou contíguas aos palácios. A Igreja Católica sempre esmerou-se pelo trivium, quadrivium, aquela grande formação clássica da antiguidade, sempre quis e sempre teve entre os seus grandes intelectuais da arte, da cultura, da matemática, assim por diante. Mas, assim como o trabalho era algo indigno, as letras só para os nobres, e o povo era absolutamente deixado em trevas e na ignorância, pelos reis e por todos que dirigiam naquela época. Assim que há a reforma protestante, Martinho Lutero traduz a Bíblia dos originais gregos e hebraicos e aramaicos para o alemão. Na verdade, ele até forja a língua alemã, mas adiantou muito pouco. Se o povo não entendia o latim, não entendia o grego, não entendia o hebraico, era porque a sociedade alemã daquela época era uma sociedade ágrafa, ou seja, todo mundo falava, todo mundo se comunicava, mas ninguém lia coisa alguma. E Martinho Lutero exige e pede a Frederico II, príncipe eleitor do Palatinato, que ele estabeleça escolas elementares públicas, gratuitas, para que todos possam ler, para que, lendo a Bíblia, concluam por si mesmos qual seria a verdade de Deus, ou a vontade de Deus para as suas vidas. Daí nós temos Comênios, um grande pedagogo protestante daqueles dias, que foi um dos grandes incentivadores da educação formal, gratuita, universal para as crianças. Tanto é verdade que Martinho Lutero diz que a chave para a reforma protestante nunca passou pelos bispos, nem pelos padres, nem pelos pastores. A reforma protestante nunca passou pela cabeça dos teólogos. Ela jamais teria sucesso se ela tivesse ficado sob a escrivaninha e a mesa dos homens de cabeça pensante. Martinho Lutero dizia que a chave da reforma protestante passava pelas crianças. Elas seriam formadas desde a mais tenra infância. Como? Aprendendo a ler, para lendo concluírem por si mesmos qual seja a boa, perfeita, justa e santa vontade de Deus para suas vidas. Portanto, este papel da educação é importante para a reforma protestante, é importante para o século XVI, XVII, é importante para que nós estejamos hoje aqui lendo, falando e podendo nos comunicar de modo bem inteligível. Tudo começa com essa redescoberta da palavra. A palavra não é só falada, não é só ouvida, a palavra é lida. Por isso, lugar é educação. Por último, a conquista mais importante da reforma protestante não é pura e simplesmente religiosa. Nós, infelizmente, protestantes, reduzimos a reforma aos 5 solos de Lutero. Só a graça, só a fé, só o Cristo, não é isso? Só a Deus glória. A grande conquista da reforma protestante é a liberdade de consciência. É termos o sagrado direito de divergir. Defendemos até a morte o seu direito ao contraditório, mas não cedemos um só milímetro no nosso direito de divergir e ficar apegados à nossa consciência.
custe o que custar. Esta é a grande beleza da reforma protestante. Até os dias de Martinho Lutero, e com o próprio Martinho Lutero, ser diferente, pensar diferente, falar na contramão, não aceitar imposição de dogmas, ter que pensar pela cartilha dos outros, era fogueira na certa. Quando não havia outros tipos, né, de ingerência sobre a ciência, sobre as artes, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e outros que o digam. Martinho Lutero, quando foi confrontado na Dieta de Worms, no dia 21 de abril de 1929, de onde vem a expressão protestantes, ele disse diante dos cardeais e diante dos que ali estavam, dos dignitários da Santa Sé e outros: a não ser que vocês me provem pelas Escrituras que eu estou errado, e só pelas Escrituras, não é justo e não é são ir contra a consciência. Aqui eu fico, aqui eu permaneço, e assim Deus me ajude. E ele ficou firme, preso no seu sagrado, sacratíssimo direito de pensar diferente, de não aceitar. Mas 496 anos depois, nem tudo é um mar de rosas na Reforma Protestante. Enquanto águas fluidificadas, enquanto suores bentos, águas vindo não sei de onde, sal e óleo, não sei de que maneira, campanhas e campanhas e campanhas com promessas e promessas de coisas que Deus não prometeu dar, ainda estiverem graçando entre nós, nós temos um longo caminho a percorrer. Ecclesia reformata sed sempre reformanda. A igreja reformada sempre carecerá de reforma. No final das contas, para que a reforma seja uma verdade entre nós, nós precisamos voltar à uma das últimas frases da vida de Martinho Lutero. Dizem que pouco antes de morrer, ele teria dito: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Nada contra a palavra, coisa alguma sem a palavra. Tudo pela palavra, somente pela palavra. O que fica aquém da Bíblia é loucura. O que vai além das Escrituras é sandice. Que os 496 anos nos ensine 3 coisas nessa noite, para nós que somos protestantes. Entender que a igreja não acaba em Atos 28, desaparece, é abduzida e ela só aparece no colo de Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517. Absolutamente. Esta igreja vem menos pura, mais contaminada, menos contaminada, mais perto da Bíblia, mais longe dela, mas ela vem desde os dias do Senhor Jesus. E vem sempre sofrendo processos reformatórios. E ela se reforma mais uma vez em 1517. Nós não descobrimos nada, nós herdamos tudo. Nós não somos donos da verdade, somos servos dela. Nada nos pertence, só administramos, nada é nosso, só somos mordomos. Portanto, não há porque temos ufania, orgulho espiritual, arrogância e prepotência, absolutamente. Recebemos gratuitamente as coisas. É nosso dever agora viver bem para comunicar graciosamente também aos que vierem depois de nós. Segunda coisa, todos os desdobramentos da reforma, nenhum deles surgiu da cabeça humana. Martinho Lutero não sentou na escrivaninha e pensou assim: bom, eu não concordo com a família, a partir de hoje é assim. Bom, o trabalho está errado, a partir de agora eu vou mudar. Bom, também o sistema político está falido, vou pensar a democracia. Tudo o que aconteceu de bom na reforma aconteceu apenas e tão somente à luz da palavra de Deus. Cada vez que nós voltamos à Bíblia, tudo em nós e tudo ao redor de nós corre o seríssimo risco de ser transformado, de ser reformado, de ser transfinalizado, de ser essencializado. Devemos aprender que 496 anos depois,
para fazer justiça ao que aconteceu naqueles dias e naquele tempo, nós precisamos voltar com sede, com fome, desesperadamente, nos fazermos dependentes das Escrituras. Senão, bons planejamentos, bons métodos, bons planos, homens muito inteligentes farão a igreja andar centímetros. Homens piedosos, homens eruditos, homens cheios da palavra de Deus farão a igreja andar quilômetros e quilômetros. Voltemos às Escrituras. E por último, celebrar bem os 496 anos da Reforma. Lá em Itapira, senhor presidente, dia 31 de outubro é data oficial na comarca. Os protestantes celebram lá esse dia, o poder público consagrou essa data. Porque eu vim aqui, nós mudamos para o dia 2 de novembro, para celebrar lá. E para celebrar bem, eu preguei isso na minha igreja ontem à noite e preguei domingo, os 496 anos. Eu acho que não tem nenhum texto melhor do que Daniel 9, a partir do versículo 4. Os senhores que ganharam uma Bíblia, depois podem ler em casa. Daniel 9, a partir do verso 4. Os que já são mais treinados na Bíblia devem saber do que eu estou falando. Daniel era um estadista. Daniel era um diplomata. E era um profeta. Daniel trabalhava na corte. Ele foi educado nas melhores universidades da Babilônia. Conquanto não tenha se contaminado com a comida do rei, ele manteve-se íntegro. Mas a uma certa altura, no capítulo 9, a partir do versículo 4, que ele diz assim: a nós cabe o corar de vergonha, porque nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, todo o povo, não temos dado ouvido à tua palavra. Nós não temos escutado a tua voz e não temos obedecido aos teus preceitos. A nós cabe o corar de vergonha. E mais, não é à toa que nós estamos longe de Jerusalém. Não é à toa que não tem mais sacerdotes nem templo. Não é à toa que a tua glória não está sobre nós. É porque nós não temos ouvido, obedecido e vivido a tua palavra. Celebrar bem 496 anos. Aliás, eu escrevi um artigo, tomei muita pancada dos evangélicos de plantão, chamado Diga Não à Festa. Diga não à festa. Nós corremos o risco de ficar na superficialidade, de fazer um arcaísmo, de só falta ter um bolo com a velhinha e bater parabéns para você, para nós mesmos e para Martinho Lutero. Isso seria uma tragédia. Celebrar bem os 496 anos, talvez tenhamos mais para chorar hoje do que necessariamente para rir. E só podemos rir porque Deus foi fiel e presidiu todo este processo até hoje. Se há alguma coisa para sermos felizes nessa noite, é reconhecer que Deus foi fiel, que Deus é fiel. E só será fiel a nós, porque fiel a si mesmo Ele sempre é, na medida em que nós buscarmos também a fidelidade dEle nas Escrituras. Protestantes de Poços de Caldas, evangélicos de Poços de Caldas, não se enganem. 35 mil não querem dizer nada. 1/3 da população não quer dizer nada. Não sacrifiquemos no altar da quantidade a qualidade que Deus quer de nós. E esta qualidade é: apeguemo-nos à palavra. Que Deus tome cativo a nossa mente e o nosso coração. Ser protestante é mais do que ser evangélico. Aliás, ser protestante é protestar contra a mentira, contra o engano, contra o mal, contra o pecado, e dizer não. Não aceito, não vou atrás, não me rendo, não me submeto, não aceito a mediocridade. Não basta querer mais de Deus, é querer que Deus seja mais em nós. Nisto consiste celebrar bem os 496 anos da Reforma Protestante. Deus abençoe a minha amada e querida cidade de Poços de Caldas. Aliás,
eu venho toda semana em Poços de Caldas, viu? Incrível, não sei como o Silvio não tem ciúmes, que toda semana eu estou em Poços de Caldas. Eu venho aqui, vocês não vão acreditar, para tomar café. Né, Duval? Eu ando 125 quilômetros para vir tomar café, passear na praça, sentar, descansar um pouco, reenergizar a minha vida e voltar para Itapira, que não é fácil. Mas quero pedir a Deus que abençoe muito a cidade de Poços de Caldas por meio do instrumento chamado igreja. Esse sim é o meio pelo qual e com o qual Deus comprometeu-se a abençoar um povo, por meio da sua igreja. Que Deus abençoe Poços de Caldas, as suas igrejas e os homens que Deus permitiu que fossem eleitos para governá-la em nome dele e em nome do povo. Deus abençoe a todos. Convidamos o pastor Luiz Fernando dos Santos para que se posicione aqui à frente para receber um diploma das mãos do presidente Paulo Tadeu Silva da Arcádia. Ouviremos neste momento uma apresentação musical pela Orquestra Filarmônica Adoração, da Igreja Assembleia de Deus, Belém, sob a regência do maestro Lucimar Pereira Rodrigues, com as músicas Nona Sinfonia de Beethoven, Amazing Grace de John Newton e You Are Good, de Israel Hilton.
Vamos explicar.
Convidamos agora o prefeito do município de Poços de Caldas, Luiz do Carmo Lourenço, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Queria saudar meu companheiro Paulo Tadeu e, de antemão, parabenizá-lo pela iniciativa, junto com o pastor Valdir. Não, saiu. Junto com o pastor Valdir, parabenizá-lo pela iniciativa, né, de fazer tão grande homenagem e tão válida homenagem. Queria saudar o pastor Luiz Fernando, né, e parabenizá-lo pelas palavras, saudar a vereadora Regina Cioff, Jonei e Rogério Carrillo, e saudar a minha esposa Cláudia também, que sempre me acompanha e que também está presente. Está aqui. Eu pensei, falei, saiu também, né? E saudar, então, o pastor Roque, né? E, em nome dele, saudar a todos os pastores aqui presentes e todos os pastores que formam o Conselho de Pastores de Poços de Caldas, e dizer que eu tive a grata satisfação, tenho a grata satisfação, né, de ser chamado de amigo pelo pastor Roque, porque temos realmente bons contatos, né, e fui convidado para estar lá numa das reuniões do Compass, né, fomos muito bem recebidos e podemos, né, ver a importância que tem o Conselho como um todo para a nossa sociedade, e também entender essa responsabilidade que o Conselho tem, inclusive com a participação política local. Como diz o pastor Luiz Fernando, não uma participação política partidária, mas uma participação política de transformação da nossa sociedade. E devo dizer a todos, né, e quando viu todos sendo presenteados com a Bíblia, que também já recebi uma Bíblia do Conselho de Pastores, inclusive no dia que estive lá, né, pastor Roque, então agradeço por isso. E de lá para cá, né, em alguns momentos, o pastor Roque, pastor Ney ou outros pastores puderam estar presentes conosco no gabinete, porque nós primeiro colocamos a eles um desafio de estar junto conosco na gestão, e também colocamos o nosso gabinete de portas abertas. E a partir daí, o pastor Roque, que tem boas ideias, também se propôs que o Conselho estivesse presente, né, vez ou outra, junto conosco, e nós sugerimos a data, o dia de segunda-feira, de manhã sempre, que é a nossa reunião com os secretários. Então, vez por outra, existe sempre um pastor orando conosco e nos ajudando a ter forças para a nossa gestão. Queria, finalmente, saudar a todos os secretários presentes e a todos os demais que estão presentes. Vejo com muita felicidade, né, os 25 anos de fundação do Conselho de Pastores, e ao ouvir as palavras do pastor Luiz Fernando, me traz, né, belas palavras, duras palavras, né, e de responsabilidade para todos nós, né, que nos traz todo um histórico de responsabilidade dos pastores, né, daqueles que tiveram o dom ou tiveram o toque de Deus para levar a palavra aos outros, uma dura responsabilidade, né, para nós governantes, para nós políticos, também dura responsabilidade, né, de entender, e eu tenho ouvido muito isso e acredito muito nisso também, que nós não estaríamos aqui se não fosse pelas mãos de Deus, e que toda autoridade é realmente instituída por Deus. Então a responsabilidade, a gente sente a responsabilidade não pelo tamanho do cargo, não por tudo que representa, mas simplesmente por entender que em algum momento da vida Deus olhou para a gente e nos deu tão nobre missão de estar à frente dessa cidade. Então isso é realmente de uma responsabilidade enorme, e principalmente, como eu disse, as duras palavras do pastor Luiz Fernando, quando ele diz que tudo que está aquém da Bíblia é loucura, tudo que está além da Bíblia é sandice, né? E entender, viu, pastor Luiz Fernando, que levar a palavra, entender que governar sobre as bênçãos de Deus
entender que entender a Bíblia e que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, vai de encontro ao coração dos homens. E o coração dos homens, muitas vezes, é uma incógnita, porque o pensamento, né, e o coração, aí a decisão é de cada um, porque inclusive foi dado a cada um o livre-arbítrio para agir como acha que deve, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande e eu gostaria de, finalizando as minhas palavras, primeiro, parabenizar o Compass pelos 25 anos, parabenizar aos atuais conselheiros que trazem essa grande responsabilidade de conduzir os fiéis da nossa cidade, os fiéis protestantes da nossa cidade, e deixar a vocês novamente um desafio, né, de que estejam junto conosco na nossa administração, né? Nós temos certeza que Deus caminha sempre conosco, nós temos certeza que a nossa missão está traçada, né, mas precisamos de muita ajuda. Nós temos confiança e temos fé, né, que conforme está escrito, que mais de 1000 cairão à sua direita, mais de 1000 cairão à sua esquerda. Mas se a gente acreditar em Deus, nós estaremos firmes no nosso caminho. É isso que a gente acredita, é por isso que a gente luta todos os dias e a batalha é dura. Mas eu quero contar sempre com o apoio, viu, pastor Roque, de vocês, porque temos grandes desafios a superar, né? A Bíblia, como diz o pastor Luiz Fernando, tudo que está lá, tudo que está além é sandice, tudo que está antes da Bíblia é loucura. E nós temos visto, né, e a Bíblia nos fala do perdão, a Bíblia nos fala do amor, a Bíblia nos fala da família, a Bíblia nos fala de uma série de coisas que realmente nós precisamos trazer para o nosso dia a dia para resolver problemas que muitas vezes a gente tem tentado e não consegue, né? Então, os problemas que temos visto de segurança, os problemas de saúde, a grande utilização de drogas, a grande lamentável perda de vida dos nossos jovens se dedicando a coisas que não vão dar em nada. Isso não é trabalho para um governante, isso é trabalho para todos aqueles que acreditam em Deus e que sabem que Deus tem um caminho para todo mundo. E a gente precisa ajudar para que as pessoas também encontrem o seu caminho, encontrem o seu futuro e tenham sucesso na vida. Eu tenho certeza que, sendo filho de Deus, todo mundo vem nessa vida para brilhar e não para sofrer. Então eu queria, pastor Roque, agradecer muito pelo apoio que a gente vem recebendo e gostaria que o senhor levasse a todos os demais pastores a nossa mensagem de que nós contamos muito com o apoio de todos vocês no dia a dia da nossa administração. Precisamos muito desse apoio. Parabéns a todos vocês, muito obrigado, boa noite a todos. Convidamos o maestro Lucimar Pereira Rodrigues para receber das mãos da vereadora Regina Sioff uma singela homenagem e agradecimento pelas apresentações musicais desta noite. Anunciamos agora a palavra do presidente desta casa, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, para encerrar oficialmente esta solenidade. Bem, eu queria, antes do encerramento, também justificar a saída do pastor Valdir, que tenha outro compromisso simultâneo, quase que simultâneo, né? E ao registrar a sua justificativa, eu quero agradecer a presença da companheira, colega Regina Sioff, que muito tem nos ajudado nessa casa e que nos ajudou aqui a recebê-los até o último minuto. Ao meu querido amigo Jonei, também pela dedicação à nossa Câmara, e ao meu velho companheiro e eventual conselheiro Rogério Carrillo também por essa presença. E dizer, pastor João Luiz Fernando, que nós temos aqui na casa, logo que nós abrimos as sessões, nós temos a leitura de um salmo em todas as sessões.
E essa Bíblia para nós é uma Bíblia muito especial, porque ela foi deixada aqui por uma pessoa que nós perdemos esse ano, que foi vereador nessa casa e que foi um grande companheiro meu, um grande amigo, um grande intelectual, que é o pastor Gerson Pereira. Nós perdemos o pastor Gerson nesse ano, mas passou por aqui, deixou por aqui o seu brilho e deixou aqui a sua marca da simplicidade, mas também deixou aqui uma orientação para todas as nossas sessões, todas as terças-feiras. Solicito a todos que fiquemos em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente solenidade de homenagem ao Compaz, Conselho de Pastores de Poços de Caldas, e de comemoração dos 496 anos da Reforma Protestante, e solicito a todos que saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas.